Olá, meus queridos, voltamos com essa segunda aula da noite, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Então, voltamos com essa segunda aula e com as notas ou caracteres distintivos da igreja. E vamos ver essas notas distintivas e depois as 4 notas que não se encontram na igreja protestante nem na cismática. Tá certo? Vamos ver se a gente faz em 30 minutos, mais ou menos, esta aula. Então, como um soberano faz cunhar a sua moeda e lhe estabelece as condições, ou seja, dimensões da moeda, o metal e a forma, etc., da moeda, para que possamos distinguir das falsas a moeda verdadeira. Assim, Jesus Cristo determinou as notas ou caracteres distintivos por onde possamos reconhecer a verdadeira igreja. Atenção, as notas da igreja é o que distingue a igreja verdadeira e a igreja falsa. A igreja falsa da igreja verdadeira. Quais são, não é, as notas da igreja? E quantas são? A primeira pergunta para a gente interagir. Quantas são as notas da igreja e quais são? Não é? Que a gente reza no credo. Não é? A gente reza no credo. Não sei se você já associou, não é? E identifica as notas da igreja, tá certo? Então, vamos lá. Não é? As notas da igreja são 4. A gente diz: creio na igreja una, veja, santa, católica e apostólica. São estas 4 notas que distinguem a igreja de Cristo, fundamentada nos apóstolos, e a igreja falsa, a igreja dos homens criadas. Então, a igreja, existe a unicidade da igreja, existe a santidade da igreja, existe a catolicidade da igreja e existe a apostolicidade da igreja. Jesus Cristo quis na sua igreja unidade tão íntima e perfeita ao ponto de espalhar o que existe entre ele e seu Pai Celeste. Veja que maravilha, não é? A unidade substancial entre o Pai e o Filho, ele espalha na igreja, na unidade da igreja. A natureza própria, não é? E essa natureza é sobrenatural. Sobrenatural. Essa natureza é divina. A substância. Veja. Unidade de governo com o único fundamento. Pedro. A cabeça e a boca dos apóstolos. Unidade de doutrina, porque todos devem crer e praticar tudo quanto ele ensinou e prescreveu. Unidade de meios de santificação que ele instituiu. Então, dentro desta nota da unicidade, da unidade da igreja, então, nós vemos, veja, não é? A unidade de reger,
que é de governar, administrar, de Pedro, hoje a sucessão do Papa Francisco, a unidade de doutrinar, atenção, em uma única doutrina, que essa doutrina é universal, veja, e a unidade de santificar. Doutrinar é ensinar. E santificar. E para isso nos dá os meios, os sacramentos, dentro dessa nota. Se você quiser fazer nota, não é? Aí no seu caderno. Quis, em segundo lugar, a santidade. Veja, a santidade da igreja. Veio ao mundo para destruir o pecado, nos redimir, e dar de novo ao homem a graça perdida. Não é? Perdida onde? Com o pecado de Adão e Eva. A igreja deve continuar essa obra até a consumação dos séculos, ou seja, até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Incumbe-lhe ensinar a doutrina que ele ensinara e leva à santidade. Precisa de fornecer os meios que produzem a santidade e cabe-lhe demonstrar, como exemplo de seus filhos, como possa produzi-la. Logo, veja, não é? A igreja tem esta nota de santidade, e por isso que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus, não é? A igreja tem também o poder e autoridade, não é? Dentro de 11 critérios, não é? De dizer que a pessoa, o cristão, atingiu aqui na terra as 11 virtudes requeridas para a santidade. E por isso ela, veja, dentro da divina liturgia, ela proclama e anuncia para todo o mundo que aquele filho de Deus, que aquela filha de Deus, não é, pode subir à glória dos altares, se tornar glorioso. São João Paulo II, São Padre Pio, participa agora da glória de Cristo. Aqui, dentro dessa igreja. Vamos avante? Então, a igreja também deve ser católica, isto é, universal, que vem de catalon, total. Catalon quer dizer no grego total. Católico, não é? Universal. Adaptada a todos os lugares e tempos, não é? Inculturação. Agora atenção, não é? A inculturação não é perder as suas características, não é? Mas assumir a cultura para cristianizá-la, para anunciar Cristo. Vamos avante? Jesus Cristo deu aos apóstolos a ordem de lhe prestarem testemunho até os extremos da terra e prometeu estar com eles até a consumação dos séculos. Prometeu até estar com eles. Eu estarei convosco todos os tempos, até a consumação. Aqui, veja, numa dimensão escatológica, paralúdica. O que é escatologia? É escatom, os últimos dias. Parousia é a volta, a vinda, a segunda vinda, a volta. Por último, Jesus Cristo quis a sua igreja apostólica, o que se demonstra do que já dissemos, pois Jesus ordenara aos apóstolos lhe propagassem os ensinamentos pelo mundo inteiro. Por conseguinte,
A doutrina ensinada hoje pela igreja deve ser uniforme com a dos apóstolos, e o governo dos apóstolos se verificará na continuidade dos seus legítimos sucessores, e especialmente no sucessor de Pedro, a quem disse: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21. Não é? E aqui é interessante que esta sucessão dos apóstolos nos bispos e veja, na plenitude no bispo de Roma, quer dizer Pedro, e hoje é Francisco, não é o Papa Francisco, mas veja, nós podemos ver isso na história do papado. Nós podemos ver isso também na história dos concílios e sínodos. Nós podemos ver isso também na história dos santos e santas da igreja. E é extraordinário. Vejam, portanto, como é profundo. Como é profundo. É uma desonestidade intelectual. E eu não posso nem dizer isso, se existe intelectualismo, se existe inteligência. Que pessoas que não conhecem a igreja, que não são da igreja, que não sofrem as augúrias deste tempo, não é? Discorrem comentários, veja, comentários que querem depreciar, desfigurar, marginalizar a igreja, inferiorizá-la, sem conhecê-la. Eu costumo dizer, quem conhece a igreja católica, não é? Se não for apaixonado, se apaixona. Nós temos tudo na Igreja Católica. Por isso que alguns cardeais estão dizendo, eu acho que vocês já ouviram, não é? Que a Igreja Católica, não é? Está perdendo os maus cristãos e os bons cristãos está ganhando. Porque os maus cristãos estão deixando a igreja e os bons cristãos estão voltando para a igreja. Ou seja, nós estamos acompanhando, não é, uma volta de pastores há anos formados, que são mestres em teologia, são doutores em teologias, não é, que quando começaram a estudar profundamente, com seriedade, a patrística e a história da igreja, não é, voltaram. Não é? E nós temos alguns, o Henri Neumann, não é? Que se tornou cardeal, é um santo, e que deixou um acervo para nós, né, monstruoso, comentários de sermões belíssimos. Vejam, não é? Nós temos o Duns Escoto, não é? Também, que era pastor, e centenas e centenas que estão voltando. Atual, bons cristãos, os maus cristãos estão saindo. Aquilo que o Papa Emérito Bento XVI disse, né, quando estava fazendo uma viagem apostólica, missionária, que mais ou menos no ano de 2008, 2009, né, que a igreja estava perdendo fiéis. O Papa disse simplesmente que a igreja não perde os fiéis, porque quem é fiel fica na igreja. A igreja está perdendo os infiéis, que nunca foram igreja, de fato. Nunca foram igreja. Tá certo? Vamos para o segundo ponto. Já estamos em quantos minutos? 15 minutos. Vamos para o segundo ponto.
as 4 notas não se encontram na igreja protestante nem na cismática. Por isso que distingue. Então, a gente não vai encontrar em nenhuma igreja cismática, apóstata e herética, a igreja protestante. A gente não vai encontrar unicidade, a gente não vai encontrar santidade, veja, a gente não vai encontrar catolicidade e a gente não vai encontrar apostolicidade. Essas 4 notas. Não sei se você já percebeu isso. Não é? Olhe para qualquer denominação. Desde as igrejas tradicionais, como as igrejas anglicanas, a igreja presbiteriana, a igreja calvinista, a igreja luterana e a igreja também usicliana. Eu não quero nem falar dessas igrejinhas hoje, porque para a história a Assembleia de Deus é uma igrejinha para a história, não é? Então, nenhuma dessas igrejas mais antigas, que até o Conselho de Igreja, o CONIC, considera a igreja, tem unicidade, tem, veja, santidade. Qual é a igreja protestante que faz santo? Me diz aí. Não. As igrejas, quando brigam, pastores com pastores, presbítero com presbítero, diácono com diácono, eles se deixam. Aqueles que se acham que já manuseiam a Bíblia, se tornou sabidinho, aluga uma casa, uma garagem, um boteco e faz a sua igreja. Pronto. Não existe unidade. Portanto, não existe comunhão. Não existe santidade. Aonde existe santidade fora da igreja católica? Não existe. Não existe catolicidade, ou seja, universalismo. Totalmente. Não existe apostolicidade. Qual é a igreja dessa? Que vem da tradição dos apóstolos. Vejam. Então, não é apenas, me desculpe, viu, o termo agressivo, não é apenas burrice deixar a igreja católica, qualquer uma dessa, como é loucura. Loucura. Muitos vão colocar aí no comentário, quando ouvirem essa aula. Não é? Comentários agressivos, que não vão aceitar, mas é loucura. Vamos avante? Ora, 3 são as igrejas que se dizem cristãs: a protestante, a cismática, a romana. Qual das 3 possui as notas exigidas por Jesus Cristo? Não é? Porque eles nos acusam assim, que nós somos a igreja romana, não é? E aí eu já dei a resposta. Então, existem as igrejas protestantes, as igrejas cismáticas e a igreja romana, não é? Por igreja protestante, entendemos as seitas heréticas, olha o termo, viu, que eu já disse na aula anterior, as seitas heréticas nascidas no século XVI, Martinho Lutero. 3, as principais, que depois se subdividiram em muitas outras: os luteranos de Lutero, na Alemanha, os calvinistas de Calvino, na Suíça, não é? Os anglicanos de Henrique VII, na Inglaterra. Não é? Historicamente, nós dividimos assim, tá certo? Os de Lutero, na Alemanha, os de Calvino na Suíça, não é? E os anglicanos de Henrique, o rei, não é? VII, na Inglaterra. Falta a essa igreja a unidade. A unidade de doutrina, como vimos, porque, pelo princípio de livre exame, cada qual dos fiéis pode interpretar a Bíblia a seu modo e deduzir os princípios que ele quiser,
Falta-lhe a de meios, pois, em virtude do mesmo princípio, cada um adquire o número de sacramentos que quiser e lhe dá a virtude que acreditar. Falta-lhe a de governo, porque não tem um poder central jurídico religioso. Não é? Nós temos a doutrina, Catecismo da Igreja Católica, e temos também o Código de Direito Canônico, que é jurídico religioso, que nos rege, tá certo? Falta-lhe a santidade de doutrina ou de meios, porque vários princípios do protestantismo são logicamente contrários à santidade. Atenção, viu? Vários princípios, veja, do protestantismo são contra a santidade. E, no entanto, não é? Querem ser o tope, não é? O tope da moral, da ética, da vida idônea, da vida correta. São impecáveis. São impecáveis. Se a gente for estudar a história, tem vários princípios que são contrários à santidade. Imaginemos nós. Não é? Vamos avante. Logicamente, viu? Logicamente, no sentido de raciocínio e sentido de logística, de estrutura. Não tem meios. Por isso que nunca vão chegar à santidade. Se perdem no caminho, são desorientados. Pois, de fato, não geram falanges de santos, de virtudes heróicas, seladas por milagres. Não existe milagres, viu? Onde existe, veja, existem muitos altos-falantes, muitas propagandas de milagre, porque não existe ali milagres. Não existe milagres. Não existe exorcismos. Não existe. E se não existe exorcismo, não existe cura e não existe libertação, minha gente. Vamos parar de ser ingênuos. Vamos deixar que eles nos enrolem. Falta-lhe a catolicidade, quer de direito, porque os seus fundadores não receberam missão alguma de Deus. Olha aqui, total. Que de fato, porque as igrejas protestantes são geralmente nacionais e regionais. Veja, aqui é implacável, né? Aqui é implacável. Aqui é o martelo dos hereges. Martelo dos hereges. Veja, falta-lhe ainda a apostolicidade, que é de doutrina, porquanto os ensinamentos do protestantismo andam em contradição com a doutrina pregada pelos apóstolos, afirmada pelos documentos e molumentos dos primeiros séculos, que é a de governo, porque não há nele uma autoridade suprema, cada qual é ali mestre, autoridade e sacerdote a um tempo. Veja só. Então, não existe segurança, não existe substância, não existe nada. E eu costumo dizer que não é? Fazem um desserviço. E como exorcista, eu vou me expor aqui dizendo isso, não é? Foi a maior cilada do diabo na história. Porque o diabo quer dizer divisor. Diabolos, aquele que divide. Aquele que divide. E não sou eu que estou dizendo, foi o apóstolo Paulo, quando fundou as comunidades e disse, não é? Até mesmo se o anjo vier e anunciar outra doutrina
veja, fora dessa seja anátema, ou seja, seja expulso. Se um anjo do céu descer e anunciar outra doutrina, além dessa, que seja excomungado. O apóstolo Paulo diz com todas as palavras. E nós muitas vezes, me desculpe dizer, viu, somos covardes, somos frouxos muitas vezes, porque, não é? Escondemos e mascaramos a verdade. E a nossa igreja é clara quando diz que nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Então estamos pecando por omissão. Lídia está dizendo, né? Martelo dos hereges, isso tudo é tão interessante e necessário. A Áurea diz verdade, é como está escrito no livro de Timóteo, né? E ela continua, o Espírito diz claramente, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas e demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Muito bem, Deus abençoe. Tá certo? Então amanhã a gente dá continuidade ainda este nono artigo, não é? Vamos continuar vendo os cismáticos, não é? Vamos ver os hereges, os apóstatas, não é? E depois encontram-se na igreja romana, igreja docente e discente, né? Vamos ver a figura do papado, a infalibilidade da igreja e do papa. Eu acho que tem mais de 2 a 3 aulas, não é? Para terminar este artigo, o artigo 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, boa noite, obrigado pela companhia dessas 2 aulas. Tá bem? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.